Num breve parênteses, apenas para comunicar deste plenário que, neste momento, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores e acabamos de aprovar 9 requerimentos convidando ministros, autoridades, para vir ainda esta semana, possivelmente na próxima quinta-feira, no âmbito da Comissão de Relações Exteriores, para debater a questão da espionagem promovida pelo governo americano contra vários países do mundo, em especial o Brasil. Fato extremamente grave. Um dos requerimentos aprovados do senador Aloysio Nunes Ferreira, outro de minha autoria, senador Inácio, senadora Ana Amélia, senador Ferraço, Randolfo e tantos outros que acabamos de aprovar. Mas, senhor presidente, neste momento eu venho a essa tribuna para falar a respeito de uma pesquisa que foi divulgada hoje pela manhã na Secretaria de Política para as Mulheres, com a ministra Eleonora Meneguzzi e representante do Instituto Patrícia Galvão. Uma pesquisa muito importante que foi realizada pelo IBOP, em parceria, IBOP Inteligência, em parceria com o Instituto Patrícia Galvão e com o apoio da ONU Mulheres, ou seja, das Nações Unidas, o órgão que trata de questões específicas às mulheres. O objetivo da pesquisa, senhor presidente, foi levantar a opinião de brasileiros e brasileiras sobre a presença das mulheres na política do país. A pesquisa foi feita em todo o país, em grandes municípios, médios e pequenos municípios. Universo de homens e mulheres acima de 16 anos de idade. Foram 2.002 entrevistas realizadas, e no período de 11 a 15 de abril deste ano. E, de acordo com os pesquisadores, com o Instituto IBOP, o intervalo de confiança é de 95%, sendo a margem de erro de 2 para mais ou 2 para menos. E, como eu disse, o objetivo da pesquisa era exatamente analisar, ver a opinião do povo brasileiro acerca da presença das mulheres na política em nosso país. E uma pergunta apresentava, senhor presidente, dizia o seguinte, e aí as pessoas eram questionadas se concordavam ou não, ou apenas em parte com a frase que foi dita. E diz o seguinte a frase: só há democracia de verdade com a presença de mais mulheres ocupando os cargos de poder de tomada de decisão do país. 74% dos entrevistados, senhor presidente, e das entrevistadas, disseram que concordam totalmente ou em parte com essa frase, de que só há democracia com a presença de mais mulheres ocupando mais cargos de poder e de tomada de decisão no país. A outra pergunta, senhor presidente, que hoje diz o seguinte, que hoje a lei eleitoral já determina que os partidos destinem pelo menos 30% das candidaturas a cada um dos sexos. Um dos projetos discutidos na reforma eleitoral propõe que cada partido apresente uma lista de candidatos compostas por metade de homens e metade de mulheres. Aí pergunta, na sua opinião, a aprovação deste projeto de lei que garante 50% de mulheres e 50% de homens na lista de candidatos do partido Aí 71%, senhor presidente, diz que é muito importante ou que é importante, ou seja, uma grande maioria. Mais uma frase, diz que as leis brasileiras deveriam mudar para garantir que haja o mesmo número de mulheres e homens em todos os cargos políticos, tais como deputado, vereador, senador. 80% das brasileiras e dos brasileiros entrevistados concordam com esta opinião. Então, senhor presidente, eu quero, em relatando essa pesquisa, primeiro aqui repetir o que tenho dito dessa tribuna. Nós precisamos efetivamente oxigenar a representação do povo brasileiro. Eu não tenho dúvida nenhuma. Muita gente diz, mas o povo não quer reforma política, o povo quer uma melhor representação. Para que a gente garanta uma melhor representação, senhor presidente, sem dúvida nenhuma, temos que fazer a reforma política. E temos o entendimento primeiro
entendimento que no debate da reforma política se faz imprescindível o debate da própria representação da sociedade brasileira. E não adianta alguns analistas de plantão dizer o seguinte: não, os partidos estão abertos às mulheres. As mulheres é que não se interessam pela política. Não é verdade. Essa afirmação não é verdade. Se hoje, dos 81 deputados, só são 8 senadoras em exercício do mandato, se só são 46 deputadas federais no universo de 503, não é porque as mulheres não se interessam, é porque as mulheres têm muitas dificuldades de participar da vida política do país, por várias razões. Uma é que não consegue adentrar e obter espaço dentro dos partidos políticos. A outra é porque o financiamento de campanha não chega às mulheres candidatas. Financiamento esse que é privado. Empresas concedem financiamento para candidatos e, geralmente, esse financiamento vai para os homens e não vai para as mulheres. Além disso, há o problema da discriminação e há, principalmente, a sobrecarga que ocorre sobre as mulheres ainda em relação ao mercado de trabalho e ao cuidado com a casa, senhor presidente. Acho que essa pesquisa, que foi feita no mês de abril, antes das manifestações populares, já mostram que é necessário promovermos uma reforma política nesse país. E, repito, a reforma política tem que apontar para a democracia, para a igualdade de condições nos processos eleitorais brasileiros, para que, de fato, possamos dizer: temos eleições livres e não eleições marcadas pelo sistema econômico e pela exclusão de mais de metade da população, que são as mulheres brasileiras. Então, cumprimento a Secretaria de Política para as Mulheres pelo lançamento dessa pesquisa.